Olá, amigos! Aqui estamos de volta para o nosso encontro habitual com as nossas histórias, que eu espero que esteja tocando o coração de todos. A gente deseja sempre dividir as coisas boas. Então, lembranças boas sempre serve para levantar o ânimo daquele que está combalido, daquele que está triste. E eu acredito que o otimismo é uma medicação excelente para a nossa saúde. Como nos ajuda ver com otimismo, enxergar a vida pelo lado otimista. Como é importante que a gente aprenda a amar tudo que Deus nos oferece. Por exemplo, hoje está um dia de sol, um pouco quente, mas o sol faz tão bem para a gente. Ele é tão importante para a vida, para todos os tipos de vida, para os animais, para os vegetais, para nós, para os minerais também. Como é importante o sol. Então a gente ficar feliz, mesmo que ele aqueça um pouco mais. Um dia chuvoso também, que coisa boa, quando as gotas caem lá do alto e vai dessedentando a terra. Aí alguém poderá dizer, mas e as enxurradas, são boas também? Elas existem por nossa culpa, pelas coisas que nós fazemos. Então elas se acumulam. Mas se nós não agredíssemos tanto a natureza, possivelmente não haveria tantos aluviões como ocorrem. Então nós vamos ver que um bocado das coisas ruins que acontecem para nós outros tem a sua origem nas nossas mãos. E que nós podemos modificar tudo isso. Porque eu gostaria de dizer desse aspecto bom da vida. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca imaginemos que estejamos a sós. Todas as religiões falam disso. Os católicos, por exemplo, falam do anjo de guarda. Como é linda essa ideia de um ser espiritual diferenciado, com alvas asas que voejam em torno da nossa pessoa, tomando conta de nós. Que imagem bonita essa! E eu me recordo que quando eu era criança e fechava os olhos, eu imaginava as asas dos anjos batendo em torno de todos nós que estávamos ali, uma porção de crianças. Então tudo isso é uma coisa tão boa. Já com a nossa doutrina, com o Espiritismo, a gente pensa no guia espiritual, naquele ser bom, aquele ser que já cresceu moralmente perante Deus e que já podem vir tomar conta de nós que ainda somos tão falhos, tão cheios de erro, tão cheios de inclinações negativas, que eles conhecem, mas relevam, porque podem perfeitamente entender a idiosincrasia do ser humano. Então, muitas vezes eu fico pensando no meu guia espiritual, nesse espírito que tomou a responsabilidade de orientar a minha vida. Quando eu estava ainda tendo um relacionamento com o Sr. Guimarães através de epístolas, era um relacionamento epistolar através de cartas que ele escrevia da Bahia e eu recebia no interior de São Paulo e depois eu escrevia para ele, e era aquela troca. E foi quando foi se sedimentando esse sentimento que nos uniu por 44 anos e meio, até que ele partiu para o mundo espiritual, me deixou aqui na expectativa de também fazer essa jornada. E então a gente vai entendendo que nós estamos aqui com um objetivo. E esse guia espiritual, esse anjo da guarda, seja lá o nome que a gente queira dar, ele está aqui com o objetivo de nos ajudar na realização das nossas tarefas. Então o Sr. Guimarães, escrevendo para mim, me mandou, certa ocasião, um cartão.
Era um cartão lindo e nele estava escrito com as letras grandes: entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Eu estava na quadra dos meus 20 anos quando ele me mandou esse cartão. E eu encostei no peito e disse: eu vou entregar a minha vida ao Senhor e vou confiar nele. Tudo que eu fizer na minha vida, eu vou confiar que Deus está tomando conta de mim. Naturalmente eu fiz essa promessa por amor ao Sr. Guimarães. Eu estava apaixonada e porque ele me mandou aquele cartão, era como se ele estivesse dizendo para mim: faça isso. E eu então resolvi fazer. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. E então, à medida que o tempo foi passando, as minhas responsabilidades foram aumentando, eu comecei a pregar o Espiritismo muito cedo. Então saía para viajar e eu sempre muito tímida, eu tinha medo daquelas viagens, de sair de junto da minha mãe para tomar um ônibus, ir para outra cidade, me encontrar com pessoas que eu não conhecia, ficar hospedadas na casa de pessoas que eu desconhecia também. Tudo isso me pesava muito, mas eu me lembrava: entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. E eu então dizia a Jesus: Senhor, eu estou entregando a minha vida. Eu vou para uma tarefa que eu acredito que nem fui eu que pedi. Uma tarefa que caiu nas minhas mãos porque eu não tenho temperamento para isso. Sair pregando, falando em lugares que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, com a timidez que era peculiar, porque eu era uma moça que me julgava muito feia, porque era muito magra. Então tudo isso aumentava a minha timidez, o meu medo. Mas eu ia e me lembrava do cartãozinho: entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. O tempo passou, nós nos casamos e tivemos os nossos filhos. A Nete veio para enfeitar o nosso lar, nossa primeira filhinha. E eu esperava que tivesse 6 filhos, era a minha meta. Eu desejava, não sei por que esse número ficou na minha cabeça, 6 filhos eu queria. E a Nete chegou, a minha princesinha, enriquecendo o meu lar. Depois veio um outro garoto, depois mais um, depois mais um. Depois eu fiquei triste, porque eu soube que eu não poderia mais ter filhos. Então os 2 que eu desejava a mais, que eram 6, eu tenho 4, me deu tristeza de saber que 2 não viriam por meu intermédio. Mas entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. E então a nossa vida foi correndo com o trabalho e sempre essa lembrança nos ocorrendo. E uma ocasião eu estava com o Sr. Guimarães na cozinha, dividindo o trabalho caseiro. Ele lavava a louça e eu enxugava. Quando de repente eu senti um delíquio, uma coisa estranha, uma moleza, e eu pedi ajuda a ele, mas a voz quase não saiu. E de repente eu me vi no chão, estendida no chão, frio da cozinha e sem poder me mover. Eu estava lúcida, eu estava raciocinando, mas não conseguia mover o braço nem as pernas. Ele ficou muito nervoso, não sabia o que fazer, ele me puxava tentando me levantar, mas o corpo estava mole e quando a gente está assim entregue, parece que fica mais pesado. E ele então chamou a Nete, que já havia estudado medicina durante um bocado de tempo, e ela veio e os 2 começaram a discutir, levanta, não levanta, e eu ali no chão, desejando que me tirassem daquele frio que era o chão, enquanto eles discutiam, até que resolveram me pegar e me levar para a cama. E eu fui colocada na cama e eles não sabiam. Então a Nete dizia: acho que ela teve um AVC. E ele dizia: teve um AVC nada, sua mãe desmaiou.
E eu estava ali mole, assim, esperando que resolvessem fazer alguma coisa comigo, raciocinando, lúcida, mas sem conseguir me movimentar. Naquele momento tocou o telefone. E é nessa hora que eu quero ressaltar: entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Naquele momento de indecisão entre a Nete e o Sr. Guimarães, sem saber o que fazer, o telefone toca. E Sr. Guimarães atende o telefone, era Divaldo Pereira Franco. Esse orador notável, conhecido de tanta gente, mas que nem todo mundo sabe que, além de falar com o som divino da sua voz para encantar as pessoas e para despertá-las para o bem, ele também possui a capacidade de entrar em sintonia com o mundo espiritual. Ele é um porta-voz do mundo espiritual. Ou é um canal, ou então, como nós dizemos, é um médium notável. Então, naquele momento, lá da distante Bahia, ele viu o que estava ocorrendo na minha casa e ele liga e diz ao seu Guimarães: a Ana teve um problema que vai perdurar ainda por alguns dias, mas é transitório. Podem ficar tranquilos. E então Geraldo passou a notícia para a Nete. E ele disse ainda que eles preparassem o ambiente, porque logo mais à noite eu seria visitada pelos espíritos para um tratamento. Ele desligou o telefone e então se tranquilizaram ali e foram fazendo aquilo que achavam que era necessário para me atender. Mais tarde, já à noitinha, quando eles se reuniram no quarto para fazer a prece e preparar o ambiente, o telefone toca novamente. Perdão, eu estou emocionada. O telefone toca e era Júlio César Grande Ribeiro, um grande médium da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele telefona dizendo que os espíritos também haviam dito a ele que eu havia tido um problema. E ele então, conversando com a Nete, diz a ela que o problema era transitório, que ficassem tranquilos. E naquele momento, uma onda de perfume saiu do telefone e inundou o quarto todo, deixando-nos profundamente tocados. Era a mão de Deus, através dos seus servidores, que vinha ao encontro das nossas aflições, para nos dizer, com a voz muda dos acontecimentos: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele.